Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos chegando quase ao final do tempo do Natal. Nesse domingo, a Epifania do Senhor, ou assim chamada Festa dos Reis Magos. Na segunda-feira, o Batismo do Senhor. E aí termina o tempo do Natal. O tempo do Natal é esse grande mistério dessa presença, dessa proximidade de Deus no meio de nós. E concluindo o tempo do Natal, nós temos hoje o anúncio das festas móveis. É uma tradição da igreja, ou após o evangelho, ou após a oração pós-comunhão, se anuncia à comunidade as festas móveis deste ano. Vou ler para vocês, gente, esse anúncio que, de uma certa forma, mostra a centralidade de Jesus Cristo e as várias festas que nós vamos ter durante este ano 2023. Diz assim: Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor, crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará o domingo de Páscoa, este ano, a 9 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente esse grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Na celebração da Páscoa e da celebração da Páscoa do Senhor, derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 22 de fevereiro, a Ascensão do Senhor, a 21 de maio, Pentecostes, 28 de maio, primeiro domingo do Advento, a 3 de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Caríssimos amigos e irmãos, este é o anúncio das solenidades móveis deste ano 2023. Ou seja, a igreja que comemora e celebra, tendo como centro a Páscoa do Senhor, todas as demais festas, dependendo da época da liturgia. É a igreja que anuncia justamente que com a centralidade da Páscoa, todas as demais solenidades assim são celebradas. Que nós participemos e cada vez mais vivamos a Páscoa semanal. E este ano de semana é mais uma oportunidade da Páscoa semanal, celebrando a festa da Epifania do Senhor. A liturgia, caríssimos irmãos e irmãs, vai nos falar no Evangelho de Mateus, justamente que Jesus, que nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A famosa festa dos reis magos, da Epifania do Senhor. Epifania quer dizer que o Senhor se manifesta ao mundo. É a manifestação do Senhor. Manifestou-se aos pastores, manifesta agora a toda a humanidade. Isso tudo interessante, caríssimos irmãos e irmãs. Na segunda leitura desse domingo da Epifania, nos fala bem daquilo que os magos representam. Ou seja, esse mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Se fala cada vez mais da universalidade da salvação, ou seja, se manifesta a todos, não só ao povo judeu, mas a toda a humanidade. Lembra a segunda leitura de hoje? E os reis que vieram de longe manifestam isso. Vieram de longe para encontrar aquele que nascera em Belém e que, através dos sinais, lhe fora revelado que era o Rei das Nações, o Rei do Universo.
ou seja, na celebração dessa manifestação de Jesus ao mundo, representado pelos reis magos, pelos reis que vieram do Oriente, é uma oportunidade de nós cada vez mais, meus irmãos e irmãs, ver os sinais dos tempos, ou seja, o Senhor que anuncia e se manifesta ao mundo inteiro. E é interessante que nos presentes que os reis do Oriente trazem, justamente mostram um pouco a identidade do Messias. Ou seja, sabemos que houve aquela questão de chegar no palácio de Herodes, perguntar onde estava o rei dos judeus, toda aquela questão de procurar onde era, e aí foram procurar nas Escrituras, falaram que era em Belém, pequena cidade, ali deveria nascer, né? E ali para lá foram os reis, né? E Herodes, que queria não adorar, mas matar essa criança, que pediu informações também. E quando partiram de Jerusalém, logo viram a estrela novamente adiante deles, né? E até parar sobre o lugar onde estava o menino. A luz da estrela iluminou os caminhos deles de longe e de perto. E aí sentiram uma grande alegria, e quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Parece que já toda adoração a Deus. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes. E aí vem também essa identidade do Messias: ouro, incenso e mirra. Ouro para o rei que havia nascido. Incenso para o Deus que está presente no meio de nós. Mirra para aquele que vai dar a vida por todos nós, como todo ser humano acaba também morrendo. Ou seja, nos presentes dos reis do Oriente aparece a identidade do Deus e homem verdadeiro, que está no meio de nós e que é o Rei do Universo. Ou seja, aparece, caríssimos amigos e irmãos, nesse presente dos reis do Oriente, a identidade do Messias, esse Deus conosco, que a igreja, através dos tempos, vai cada vez mais aprofundar e vai, através das orientações e dos anúncios, falar desse Deus que veio morar conosco, Emmanuel, que assume a nossa natureza humana, a nossa carne humana, e ao mesmo tempo é o Senhor do universo. É para todos nós uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de vermos justamente nesse sinal aquilo que havia sido prometido, que na leitura primeira desse domingo aparece. Isaías, como sempre, essa época do Natal, aparece também como do Advento, aparece Isaías, e fala: levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Então, ou seja, Jerusalém aparece a luz que vai iluminar a todos os homens, né? E que os povos caminham à tua luz, e os reis declarando a tua aurora. Levanta os olhos e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Na pessoa dos reis que vieram, vem para justamente ali, não é? Com tuas filhas carregadas nos braços, os teus filhos chegando de longe. E ao mesmo tempo fala: com eles trarão as riquezas de além-mar. Será uma inundação de camelos, dromedários, de Madian, de Efa, a te cobrir. Virão todos de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando a glória do Senhor. Parece, portanto, meus irmãos e irmãs, na leitura de Isaías, a profecia, que virão de longe os camelos, trazendo incenso, ouro, virão de longe dromedários e camelos para o centro do povo de Deus, e que trarão justamente esse sinal, o sinal de que nasce aquele que é o Senhor e Salvador da humanidade. E o salmo de resposta, o salmo 21 ou 22, o refrão vai colocar bem isso: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Ou seja, bem essa reflexão e essa oração que nós fazemos, meus irmãos e irmãs. É para todos nós uma ocasião de pensarmos na nossa missão e nossa responsabilidade missionária. Estamos no ano vocacional no Brasil, terceiro ano vocacional, onde lembramos bem justamente esse dom que recebemos da vocação e que nós somos chamados cada vez mais ver nesse dom uma grande responsabilidade, uma grande missão, para que realmente nós possamos caminhar nessa grande missão de anunciar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao concluirmos nesse final de semana e começo da semana,
justamente o tempo do Natal, nós vemos que é tempo de nós procurarmos cada vez mais e melhor vivemos a nossa vocação à missão, a missionariedade, que é uma vocação de todo batizado e de todo cristão que foi batizado, é chamada a missão. Pois é, caríssimos amigos e irmãos, nós somos chamados a nos perguntar que ainda hoje Jesus Cristo é o centro do universo, é o Deus conosco. Aquelas promessas e profecias vindas do Antigo Testamento, nele tudo se cumpre. Virão reis de longe, de caravanas de dromedários, de camelos, irão trazendo seus presentes. E nos reis que vieram de longe, como nós celebramos nesse final de semana, a festa da Epifania do Senhor, manifesta que todas as nações, como lembra a segunda leitura, são chamadas ao encontro com o Senhor. A revelação é para ser realmente conhecida por todas as pessoas. E aí vem a nossa responsabilidade enquanto cristãos, enquanto igreja, enquanto católicos. De um lado, nós somos chamados cada vez mais a crescer na fé, a encontrar em Jesus Cristo a vida, a cada vez mais buscar que a nossa vida seja iluminada pelo Senhor, vivendo a nossa caminhada como povo de Deus, como igreja, na comunhão, na nossa unidade com o Santo Padre, unidade com o nosso bispo, unidade enquanto povo de Deus em nossa diocese, nossa paróquia. Somos chamados a encontrar o centro da nossa vida em Jesus Cristo, que por Ele vivemos e a Ele anunciamos. Mas, por outro lado, nós sabemos que existem muitos que estão longe e que também necessitam desse anúncio. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que essa carta de Paulo aos Efésios tem um duplo sentido, ou seja, ele fala justamente isso. Acaba de revelar agora que os seus santos apóstolos e profetas, que os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Ou seja aqueles que vêm de longe, como os reis que vieram do Oriente, seja a nossa ida às pessoas, em nossa rua, em nossa família, em nossa paróquia, em nossos bairros, de vivenciarmos cada vez mais essa missionariedade, de contagiarmos as pessoas cada vez mais com a boa notícia, de contagiarmos as pessoas para que possam encontrar em Jesus Cristo a razão das suas próprias vidas. Celebrar essa festa da Epifania, de um lado, meus irmãos e irmãs, é ter certeza que não nos faltará nunca uma luz no meio caminho, nosso caminho. Não faltará uma estrela que nos conduza a Jesus Cristo. Tanto para nós enquanto tal, mas também enquanto nós somos chamados também a ser aqueles que transmitem essa luz de Cristo para os irmãos e irmãs, para que mais pessoas o encontrem, e encontrem a luz que ilumina todo homem que vem a esse mundo e encontre em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, porque justamente esse é o clima da festa, da Epifania do Senhor, ou assim chamados Reis Magos. Chegando ao final do tempo do Natal, nós vamos celebrar na segunda-feira a festa do batismo do Senhor. Ali justamente aparece, caríssimos irmãos e irmãs, o anúncio que Jesus veio fazer, que é realmente a divisor de águas entre justamente o tempo da infância e o tempo de Cristo, que com a sua idade madura vai começar a anunciar, né, a todos a boa notícia. Ou seja, este é meu filho muito amado, escutai-o. O Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou para anunciar a boa nova a todos. Com a ação do Espírito Santo no batismo do Senhor, essa outra manifestação de Jesus à humanidade. Começa a sua vida de rabino itinerante, de casa em casa, de cidade em cidade, anunciando o reino. É para nós uma oportunidade, também nós vemos, que além de crescermos na fé, de vivermos nossa vida cristã com alegria e generosidade, nós procuramos cada vez mais também, como os reis que vieram de longe, anunciar a todos, tantos que vêm, como também como aqueles que nós somos chamados a ir, anunciando a boa notícia para todos. Que o tempo do Natal deixe marcado para cada um de nós que o mistério da encarnação deve continuar acontecendo em nossa vida e que isso nos desperte para a nossa missionariedade, para a caminhada missionária de anúncio da boa notícia a tantas pessoas que o necessitam. Agora que vamos entrar no tempo comum durante o ano, nos leve cada vez mais a colocar em prática esse grande mistério da encarnação. Que Deus abençoe e proteja a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.